Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Bom dia, Paulo. Bom dia. Então estamos em 2019. Exatamente, temos que dar um bom ano, desejar um bom ano a todos que assistem ao nosso programa. Exatamente. Todos os que ainda não viram também um bom ano e que vejam e que subscrevam. Sim, subscrevam. Não custa nada, é só fazer um like. Então, Subscrever e fazer like. Um like. Um like. Aliás, isso já foi recomendado no Spot. Exatamente. Vejam o Spot. Exatamente. Portanto, Qual é o seu tema de hoje? Hoje, veículos de combate blindado. Vamos entrar por aí. Veículos blindados? Veículos blindados, sim. Sim. Vai ser uma história longa. Isto não sei quantos programas vai dar. Já vamos avisando as pessoas. Sim. Não é? Mas quando falamos de veículos blindados, o que é que lhe ocorre? O que é que lhe salta a mente? Normalmente, isto que nós temos aqui na mesa é aquilo que me ocorre. Normalmente aquilo que me ocorre. As pessoas chamam sim. de tanques. De tanques, exatamente. O termo tanque é curioso porque é um tanque. O termo é o vulgarmente conhecido, mas em termos de designação formal, tanto em Portugal ou no estrangeiro, em muitos casos, são designações particulares. Por exemplo, aqui o que nós temos são, tecnicamente, para o caso português, carros de combate. Tirando este, que é uma peça autopropulsada, um caça-carros. Mas isto depois mais à frente falaremos. Vamos à generalidade para depois recuarmos no tempo, porque quando falamos em veículos blindados, talvez tenhamos que recuar muitos milhares de anos. Muitos? Não muitos, mas alguns. Alguns, sim. Alguns. Porque a questão da roda, de associar a roda ao veículo, e desde cedo vamos encontrar evidências na arqueologia, na história, não digo pré-história, mas da história, nos registros e na crónica do uso de veículos que, não sendo blindados, cumprem um papel dentro de um campo de batalha. Ainda dentro de uma esfera tática e talvez não de estratégia, porque agora hoje em dia pode-se falar de uma estratégia do uso de blindados, que depois, como eu disse em outros programas, se reduz, é uma maneira de dizer, ao contexto tático, uso no terreno, mas há visões estratégicas sobre o uso de blindados. Aliás, quando lá chegarmos à Segunda Guerra Mundial, havia manuais criados, já se referenciou isso residualmente, manuais para o uso de blindados. Começaram a ser feitos depois da Primeira Guerra Mundial. Não é? Não adiantando muito, porque é para não confundir demasiado. Há bocado comentávamos em conversa de aquecimento que a primeira vez em que vejo referenciado um carro para uso militar é no estandarte real da UR, portanto, que corresponde à zona da Suméria. Estamos a falar por volta de 2000 a.C., não tenho agora presente a data, se estiver errado as pessoas farão o favor de corrigir nos comentários. Mas estamos a falar na Idade do Bronze, estamos a falar na Idade do Bronze, em que aparece claramente, aliás, o estandarte real de Ur é muito elucidativo, mais que explicativo, sobre, mesmo já na Idade do Bronze, existir uma organização militar no campo de batalha. Nós podemos ver no estandarte real de Ur, que está perfeitamente acessível online no Google Images, como nós costumamos recomendar aos nossos ouvintes ou às pessoas que assistem aos nossos programas via YouTube, de uma infantaria que vai, por exemplo, alinhada e organizada para o campo de batalha. Estamos a falar há uns milhares de anos valentes. Agora, o curioso é surgir um carro de madeira de 4 rodas, não são rodas raiadas, são rodas maciças, um carro que leva uma memória, agora falha-me se não são 2 ou 3 infantes lá dentro, e que vai puxado a bois. Quer dizer, aquilo faz-me lembrar os carros da Primeira Guerra Mundial que iam a 7 km por hora. Sim. Mas qual é a função que esses carros têm? Porque o carro é nitidamente uma estrutura de madeira com que se vê
que se tenta analisar, não é, na evidência arqueológica, ali, que é reforçado. Não é propriamente um cesto com duas rodinhas. É um carro forte. Portanto, aquilo tem uma função de apoio, presumo eu, e é a minha interpretação enquanto especialista em História Militar, especialista, como quem diz, para apoio da infantaria. E vai ser um bocado a filosofia, até à Primeira Guerra Mundial, ou até à Segunda Guerra Mundial, ou a viatura blindada, seja ela de que natureza for, ser fundamentalmente uma peça de apoio à infantaria. Ou seja, estar associada como elemento, digamos assim, ou de ruptura de uma força contrária, ou apoiar o avanço de uma infantaria. Não aparece, que eu me recorde, o uso em massa exclusivo de carros, digamos assim, carros de uso militar na Antiguidade. Na Idade Média, acho que isso quase que se perde o registro. Até vir a ideia, aquele desenho genial do Leonardo da Vinci. Sim, mas tenho ideia que na Idade Média houve o uso de carro de combate também. E tem razão. Eu vou dizer, lembrei-me agora, ainda bem que falou nisso. Na revolta do Jan Hus, dos hussitas, é exatamente o famoso uso do carro de combate que eles põem em círculo com homens de armas, com espingardeiros, para resistir. Portanto, aquilo tudo se passa na zona o que é hoje a atual Checoslováquia, na Boémia, na Morávia, portanto, que é hoje a área da República Checa. Essa revolta dos hussitas tem a ver já com as questões religiosas. E sim, é bastante conhecido o carro hussita, exatamente, que já tem, digamos assim, duas aquisições tecnológicas. O carro em si, porque o carro é quase um pequeno navio. Está a ver a questão da Marinha a vir ao de cima? Sim. Um navio sobre rodas em que eles, em vez de o usar como carro de ruptura, fazem pequenos círculos, fortalezas onde estão armas de fogo, rudimentares, mas estão lá. Ou seja, sempre associado ao campo de batalha, mas com o suporte à infantaria. O que nós vamos ver como as grandes... já li, há vários autores, há muitos autores que escrevem sobre os veículos blindados. Eu, neste momento, não estou a distinguir tanques ou carros de combate ou main battle tanks de viaturas blindadas de outra natureza. Neste momento estou-me a referir a todo um contexto em que a batalha de blindados, realmente usado estrategicamente como força blindada única e exclusivamente, é a Batalha de Kursk, na Rússia. Isso pode ser discutível, pode ser contestável, porque há mais batalhas de blindados, mas a verdade é uma. Aquela, ao fim de alguns dias, não havia um homem de infantaria vivo na planície de Kursk. Resumiu-se, passa a expressão, a duelos quase individuais ou coletivos entre carros russos ou soviéticos e carros alemães. Portanto, desculpem andar neste para trás e para a frente, Sim, mas isto mas já é uma linha cronológica muito rápida. Retornando à Antiguidade, realmente temos essa primeira evidência com a Suméria, sem dúvida, e depois temos também tudo o que nos aparece entre o que é o registro histórico e o que Hollywood nos traz, e as descrições, e tudo que a história nos traz, entre o que é o verdadeiro, o mito, a lenda, por exemplo, do uso dos carros, os egípcios, por exemplo. Sim, Os carros de guerra egípcios. Aliás, que são referenciados, inclusivamente bíblica, em termos do Velho Testamento. Quando nós vemos Hollywood faz as produções sobre a fuga do povo de Israel do Egito para atravessar o Mar Vermelho, como é que coloca o faraó sempre no seu carro? Exatamente. Agora, não era exclusivo, obviamente, não é? Portanto, o Egito fará, e segundo as descrições, uso muito extensivo destes carros que são ligeiros, puxados por cavalos, não é? Normalmente com arqueiros. Sim, e até acaba por condicionar os resultados das guerras em favor dos egípcios, esse uso desses carros. Exatamente. Primitivos. Portanto, digamos que os egípcios, isto em termos muito generalistas, ao usar este tipo de carros, normalmente duas rodas e puxado por dois cavalos, não confundir com Citroën. Sim. Ok? Não é um Citroën, são 2 cavalos mesmo. 2 cavalos mesmo.
Pelo menos as imagens mais Sim. corretas. Eu, por acaso, recordo-me de assírios, ou Também. assírios e egípcios, aquela célebre batalha, como é que ela se chama? Kadesh? Kadesh. Kadesh. Portanto, Sim, aí já sim, se... sim. Mas note sempre, o que é que eles estão lá a fazer? Estão a suportar o grosso, que é o ataque da infantaria e, eventualmente, da cavalaria. Mas é curioso que o carro surge sempre associado nesse contexto à infantaria. Há uma coisa que me fez sempre alguma impressão, que há duas civilizações que são, digamos assim, as matrizes da nossa civilização ocidental, são os gregos e os romanos, e que não são particularmente famosos por usarem carros. O que é que nós associamos aos romanos, por exemplo, em termos de carros? Desporto. Sim. Bigas, quadrigas, mas como um elemento desportivo. Ou seja, o sistema militar romano não aposta, curiosamente, no uso do carro. Mas vai ser confrontado, muitas vezes, desde que Roma se expande, principalmente para fora da Itália, por exemplo, para o Médio Oriente, e para o mundo celta, vamos chamar isso, portanto, para as tribos germânicas, portanto, se expande para o leste e para o mundo bárbaro romano. O que lhe quisermos chamar, vai se ver confrontado, por exemplo, no que é hoje as Ilhas Britânicas, com os carros de guerra celtas. E também penso que na Gália e os batavos, etc. Carros, inclusivamente, chamados carros falcados. O carro falcado era aquilo que seria colocar foices nos eixos das rodas para fazer o estrago que estão a imaginar, o qual, a bem de jovens e das crianças que nos possam ouvir, não vou descrever o que é passar pelo meio de uma massa de infantaria com lâminas projetadas para o exterior. Não é? Para ter mais ou menos uma ideia, o Ben-Hur, há lá um momento em que uma sala usa isso. Consultar o Ben-Hur. Exatamente. Agora, qual era a utilidade destes carros? A utilidade destes carros, nesta altura, é exatamente tentar provocar a ruptura de informações de infantaria contrárias. Eram eficientes contra forças de cavalaria? Duvido muito. Teriam que ser concentrações, lá está. Perdão. Estes carros tinham que funcionar de uma forma muito compacta, mas à vanguarda de uma força, não é? E não se projetarem demasiado depressa para diante da força que suportam, porque senão ficariam isolados. Portanto, os carros teriam que ir. Se calhar, uma ideia de que eles avançavam a galope, um galope desenfuriado, primeiro porque os carros partiam-se todos. Portanto, isto seriam usados com algum comedimento de velocidade, se me faço entender. E depois, né, ainda no contexto da antiguidade, os carros assírios, os carros egípcios, os carros celtas, das tribos britânicas, falcados ou não, qual era também o nível de projeção do carro? Para além do carro em si, ser algo que se movia mais depressa do que a infantaria, mas mais devagar que a cavalaria, tinha que existir ali um elemento da simetria de resposta. O normal era que cada carro carregasse ou alguém com lanças, com dardos, porque não faz sentido carregar de lança para espetar a lança num alvo. Teria que ser dardos ou arcos. Ou fundas. Não excluo as fundas. Portanto, a funda sabem o que é. Portanto, é uma forma de projetar um projétil, não é uma pedra, isso é um mito, são projéteis mesmo preparados a uma velocidade, um fundibular, e conseguem infligir bastante estragos. Portanto, tal como um carro de combate da Segunda Guerra Mundial, há um elemento de projeção de força que é a peça de artilharia. Aqui, não havendo peça de artilharia, havia pelo menos o material de projeção de infantaria, que seria o arco e o dardo. Isto é a realidade que vem desde a Antiguidade até à Idade Média. E, neste caso, em termos de blindagem, utiliza-se um escudo para proteger os arqueiros ou lanceiros? Ora bem, a questão da blindagem, que aí é que... Qual vai ser sempre a grande discussão nos veículos blindados? É tentar conjugar os fatores blindagem, velocidade e poder de fogo. E nem sempre é possível fazer isso. Por vezes tem que se sacrificar. Então, em termos tecnológicos, enquanto a tecnologia não avança, é muito difícil fazer essa conjugação de poder de fogo, velocidade e blindagem. Eu deito-me a imaginar o que é que seria o carro de guerra sumério puxado por bois. Qual seria a real utilidade de um carro que aparentemente é de madeira e pesado,
e puxado por uma junta de bois, qual seria o real efeito que aquilo teria? Mas estamos a pensar na Idade do Bronze e, se calhar, pela primeira vez que apareceu, pode ter provocado, digamos assim, uma resposta de surpresa e assombro numa força contrária. Quer dizer, e se formos... E desculpem-me o exagero. Nós estamos a falar de carros blindados no sentido tecnológico de ter um carro atrelado a animais de tiro. O animal de tiro, entenda-se, são animais de tração. Sim. Estamos a esquecer de um carro blindado orgânico usado por muitas civilizações, inclusive na Índia, contra os macedónicos, na Batalha de Poros, que são os elefantes. Ou os cartagineses usaram os elefantes contra os romanos. Sim. Só que os elefantes, considerar o elefante um blindado, obviamente que as pessoas discordarão. A intenção tática é a mesma. Só que um elefante, conforme vai para a frente, conforme vai para trás. Isso acontece no Hidaspes, acontece na batalha no Hidaspes, entre Alexandre o Grande e o rei Poros da Índia, no norte da Índia. E acontece também em muitos recontros entre romanos e cartagineses. E eu volto a dizer, os romanos preferiam confiar numa infantaria pesada, que já falámos aqui, uma infantaria pesada, que são os legionários, perfeitamente organizada e que conseguia contrariar o efeito dos carros. Portanto, não vamos pensar que os carros, digamos assim, os carros de combate da antiguidade eram algo dotado de infalibilidade. Ao fim de algum tempo, no caso dos romanos, os romanos aprendiam rapidamente a contrariar as assimetrias que encontravam no terreno de guerra. O que é que eles faziam? Os carros de combate, os carros que lhe quisermos chamar, dos adversários, eles abriam fileiras, calculavam as trajetórias, abriam fileiras entre as cortes, entre os manípulos ou o que fosse, deixavam-nos passar e acabavam com eles depois de passar. Sim. Portanto, isto funcionava como qualquer sistema de armas, porque estamos a falar de sistemas de armas, funciona muito bem à primeira, até o sistema oponente encontrar uma resposta ou simétrica ou uma resposta adequada. Os romanos não optaram pela resposta simétrica do usar de carros. Optaram por um sistema de adestrar a sua infantaria a resistir aos carros. Portanto, é isso que é fundamental reter. Agora, quando entramos na Idade Média, a questão dos carros, talvez há aqui algo que temos que analisar. Nós estamos a falar muito da nossa realidade ocidental. Sim. E, de facto, há bocado referíamos que está perfeitamente sinalizado na história os carros hussitas, até que são um tipo artigos. O carro hussita, se as pessoas procurarem, carro hussita, eu penso que vão encontrar informação online. Mas eu creio que o carro não estaria totalmente... vamos lá ver. Vamos pensar nas hostes medievais. Eu não vejo o carro como um elemento de combate, não me aparece. Também não vamos acreditar que tudo que se vê no cinema é verdade, não é? As pessoas têm a procura de elementos cinemáticos. O carro, se calhar, deixa de ser usado porque também vem uma novas doutrinas do uso da cavalaria, porque a verdade é uma. E que também há alguns mitos acerca disso. O uso porque o carro, ao longo dos séculos, vai ser associado à arma de cavalaria. Apesar de ser o apoio da infantaria, em termos doutrinários, é sempre associado a uma extrapolação do conceito de cavalaria. Primeiro que foi usado, era tracionado sim, a questão da tração, sim, faz sentido. É? E depois, até por questões de... É como a metralhadora, que vamos ter um programa sobre metralhadoras. Durante muito tempo a metralhadora foi considerada um elemento de artilharia e não um elemento de apoio da infantaria. Portanto, são questões doutrinais que depois se vão revendo, não é? Se vão revendo em termos de empenho no campo de batalha. Mas a Idade Média, eu questiono-me é se, por exemplo, eu por acaso não vi isso, se, por exemplo, ao Oriente, o carro continuaria a ser usado, por exemplo, no Império Bizantino. Exato. Tenho sérias dúvidas.
há uma coisa que estes programas têm. Nós trazemos para aqui também as nossas dúvidas para que as pessoas também se sintam Sim. encorajadas A fazer pesquisas e a tentar verificar se... Agora, é um facto, quando chegamos ao século XV, temos um perfeito registro que na Europa de Leste, ou na Europa Central, uma revolta do Jan Hus vai levar a que fiquem conhecidos. Ele vai adotar um sistema, o exército, o CITA, que o Jan Hus depois a queimar na fogueira como herege, acaba os dias na estaca, a usar carros literalmente blindados a madeira, não no sentido que nós estávamos habituados a ver como carro de projeção de força para a dianteira, mas como carro que se forma como uma fortaleza, como um ponto de suporte, o que é bastante interessante. E depois, de repente, voltamos a ter um hiato, excetuando algo. Aqui uma questão curiosa. Nesses carros de combate, citas o que é utilizado? Besteiros, já era utilizada a pólvora ou não? Sim. Já porque quando eu fui ler sobre os carros de combate do CITAS, e confesso que não li para este programa, li já há bastante tempo, pela curiosidade, foi numa publicação inglesa, que era específica para isso, ou melhor, era específica sobre o exército do CITA e obviamente que tinha que direcionar para a questão dos carros do CITAS. Tinha espingardeiros com arcabuzes muito primitivos, tipo a espingarda de Nuremberg, que tem particularidades muito próprias. Estamos a falar quase de canhões de mão e pequenos canhões. Portanto, a pólvora já entra neste contexto. Estamos no século XV, a pólvora já entrou na realidade da guerra no ocidental. Ainda não tínhamos chegado à Revolução Militar do século XVI, mas a Revolução Militar do século XVI, que é algo que é tratado e discutido, e muita gente diz que não há uma revolução, há uma evolução. Portanto, não vamos entrar nesse tipo de abordagem, porque não é pacífica. A verdade é que o carro deixa de outra vez desaparece, aparentemente. Quem é que tenta trazer outra vez à baila, mas não passa de projeto? Leonardo da Vinci, com o seu famoso carro cónico, que se formos a considerar no termo tanque, que é o que as pessoas conhecem melhor, mas como carro de combate, o conceito funcionaria. Peças de artilharia, uma estrutura cónica e cónica. Porquê? Ele tentou aliar poder de fogo e blindagem. A blindagem não é só a grossura da chapa ou a grossura da espessura. É a forma inclinada da blindagem. A deflexão a capacidade de defletir os impactos. Onde é que nós já tínhamos visto isso? Quando falamos, por exemplo, na Guerra Civil Americana, dos conveses inclinados dos couraçados. E nos comboios também. E nos comboios. Isto o que é que infere? Infere que há uma análise racional, cada vez há uma racionalidade maior sobre o emprego de viaturas com tração própria. Tração própria, aqui, obviamente, não é tração própria, ainda não estamos a falar de motor de explosão. Mas depois de Leonardo da Vinci, entramos no século XVI, XVII e XVIII, e o que é que nós temos como carros, como viaturas de combate? Não temos. O que nós temos é aquilo que, desde a introdução da artilharia, é a tração das peças de artilharia para o campo de batalha. A partir daí, o cavalo ou as parelhas são arrumadas para o lado e aí são colocadas as peças em bateria. Portanto, com a formação da arma de artilharia, digamos assim, estamos a falar da artilharia em si, eu digo arma de artilharia, pronto, são uma das armas operacionais, também há uma redefinição do campo de batalha, não é? Que nos leva um dia a ter que refletir exatamente que a artilharia vai adicionar um futuro ponto tecnológico, a artilharia e o desenvolvimento da arma de fogo, a futuros projetos da mobilidade de uma viatura no campo de batalha. Então, continuamos a ter a velha discussão: poder de fogo, proteção e velocidade. Bom. E as primeiras experiências com viaturas blindadas. É muito vulgar e normal associar-se essas experiências à Primeira Guerra Mundial. Não é bem verdade. Sim, poucos anos antes há experiências. Quando falamos nas inovações tecnológicas do século XIX, fizemos referência, penso que nas guerras europeias,
Sim, foi nas guerras europeias que fizemos referência a isso. Aos primeiros carros de combate. Finais... Há experiências, porque há uma coisa que eu acho que sempre tive esta perspectiva, eu, pessoalmente, entre o civil e o militar, a tecnologia civil e a tecnologia militar andam em paralelo. Por vezes, a tecnologia militar influencia a civil. Por vezes, a tecnologia civil influencia a militar. Isto posto assim, em termos... Ou a tecnologia não militar. Pronto. Ora bom, no final do século XIX, as questões da ferrovia que se tinham abordado vai levar... Também estamos a falar da evolução tecnológica das motorizações. As caldeiras a vapor, até que é introduzido o motor de explosão. Portanto, com combustíveis fósseis. Neste caso ainda a gasolina. Ou mesmo caldeiras a vapor em miniatura para tratores agrícolas. São coisas que surgem no final do século XIX. Ora, imediatamente surgem experiências de ter carros movidos a vapor com experiências que se fazem com adicionar chapa de blindagem, ainda antes da guerra. Ou seja, na Europa Ocidental e não sei até que ponto nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, na Alemanha, na Bélgica. Aliás, é preciso dar aqui justiça, que estamos quase a chegar ao fim desta nossa primeira parte sobre blindados. A primeira experiência que eu tenho registada nem é inglesa, nem é americana, nem é francesa, nem é alemã, é belga. Os belgas vão criar um corpo de carros blindados. Não são tanques, são automóveis ao qual adicionam blindagem e adicionam uma metralhadora. São carros de patrulha, são carros de observação, são viaturas blindadas, ligeiras, com alguma rapidez. Estamos a falar de motores de 1914, com 48 cavalos, 50 cavalos ou 24 cavalos. São motores relativamente pouco potentes, mas que fazem com que um carro daqueles, que pesa cerca de 2, 3 toneladas, não pesa mais do que isso, que a blindagem é ligeira. Não estamos a falar de um tanque, estamos a falar da proteção de uma pequena chapa blindada que vai proteger a tripulação, mas que ele tem rapidez, porque para a época, se o carro conseguir andar a 50, 60 km por hora, é bom. Acaba por ser um veículo normal, adaptado a um contexto. Exatamente. É-lhe aplicado uma blindagem. O que é que surge primeiro? É o automóvel civil e que depois é adaptado para o uso militar. E a primeira coisa que lhe fazem é blindar a viatura nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, blindar a viatura e adicionar-lhe o armamento que era possível. Qual era o armamento que era possível? Uma metralhadora. Tinha utilidade no campo de batalha que vinha ali. Aquilo era a primeira intenção, possivelmente, do exército belga, e depois que é copiado por ingleses. Os russos, por exemplo, os russos também em 1914-15 começam a fabricar carros blindados de rodas, carros blindados, não estou a falar de tanques, que é os Austin Putilov. Os italianos com os Lancia. É que nós associamos à Primeira Guerra Mundial o carro que combate o tanque, mas antes disso todas as potências estão a investir em carros blindados. Para quê? Para reconhecimento, por exemplo. Ou seja, adiantar-se no terreno, reconhecimento a alta velocidade e regressar com informação sobre o campo de batalha. Ou então para pequenas operações, mesmo de caráter urbano, para limpar áreas. Por isso eles são dotados ou com metralhadoras ou com canhões ou peças de artilharia, bocas de fogo de pequeno calibre. Essas bocas de fogo de pequeno calibre, até muitas delas têm origem naval, porque era muito usual fazer-se bocas de pequenos canhões para navios, tipo o Hotchkiss 47mm, que era usado para navios e que se verificou que era ótimo, adaptado, porque era pequeno, tinha um pouco recuo e era muito bom para os blindados. E continuamos aqui a ver uma coisa. O que acontece no mar acontece em terra. Volto a chamar. Vamos até pisar muito este contexto. Há evoluções a nível da tecnologia naval que vêm-se refletir em terra. Portanto, constatamos, no fundo, que existe, por parte de todas as potências europeias, uma tentativa de construir um carro que seja blindado, que seja eficiente, e, no fundo, depois surge um modelo, que é o modelo belga, que depois começa a ser utilizado... A servir de escola, porque, por exemplo, os ingleses vão conceber um carro blindado na Primeira Guerra Mundial que vai durar até a Segunda, que é o Rolls-Royce, também da Rolls-Royce. Esse carro até é famoso no cinema, para quem viu o filme do Gandhi.
Porquê? É a famosa cena em que entra o carro blindado Rolls-Royce naquele famoso sítio onde estão os manifestantes indianos e entra aquela força de tropas nativas e faz aquele massacre. Para quem vir o filme, é um carro Rolls-Royce que varre o campo a tiro de metralhadora. O carro era equipado com uma Vickers 0303 ou 7.7 mm no nosso calibre. Esse carro começa na Primeira Guerra Mundial e vai até à Guerra do Deserto, em 1940, 41, 42. Mas digo uma questão que é a questão da boca de fogo. Ela é móvel ou é fixa numa primeira fase e depois... Nós temos vários casos, porque é assim, a questão da potência da boca de fogo, isto já tem a ver com engenharia, é que uma boca de fogo tem recuo. E dependendo do calibre, quanto maior for o calibre, maior é o recuo. Ou seja, se um carro que vá ter uma peça de grande calibre vai ter que ter um sistema de absorção entre as suspensões e a própria estrutura para, por exemplo, a torre não sair fora. Por isso é que, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, os primeiros tanques mesmo, que nós iremos falar, possivelmente no segundo programa, os ingleses, os franceses e os alemães, que depois eu especificarei, as peças estão ainda fixas dentro da estrutura. Faz sentido. Porque era impensável estar a meter uma peça, nem que fosse 57 mm para cima, uma 75 mm, numa torre, enquanto elas não dominavam a questão, por exemplo, do ar da torre ter suficiente resistência para não saltar fora com o recuo da peça. Sim, faz sentido. Era a mesma questão dos comboios. No fundo, os carros da Primeira Guerra são peças autopropulsadas, mas de artilharia, ou levam peças autopropulsadas, mas não são peças autopropulsadas de artilharia como elas existem agora. É pela necessidade de ainda não dominar tecnologicamente a estrutura que eles são postos assim. São postos no campo de batalha e são carros de ruptura. É para andar em frente e romper as linhas. A peça de disparo e o carro tem que recuar. Portanto, o ideal é manter. Aliás, esse problema, e vamos concluir aqui, que vai ser sempre a grande dor de cabeça até a década de 80, é a permitir, e é o que os carros modernos fazem, o fogo em andamento. E o carro não se desmanchar todo. E, Paulo, a primeira parte... A primeira parte fica aqui o docinho, docinho dos blindados, porque isto tem muito que se fala. Uma contextualização histórica para tentarmos chegar àquilo que é isto, no fundo. Exatamente. Temos aqui à nossa frente. E que hoje se discute, e aqui termino, se é válido, se ainda tem utilidade no campo de batalha. Já cá estava a pensar nisso. Está o Paulo e estamos todos. Muitos pensam nisso. Paulo, e assim foi. Sempre a considerá-lo, Sérgio. Sempre a considerá-lo e um feliz 2019. Igualmente. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.